Gente querida, bom ter vocês aqui comigo. A leitura desse livro Corra com os Cavalos trouxe bastante gente para o canal e eu estou muito feliz com isso, claro. Me faz saber se você chegou agora nesse vídeo, nesse capítulo, se vem acompanhando desde o capítulo 1 a leitura de Corra com os Cavalos, se além de acompanhar os vídeos também está lendo o livro, também queria saber. Responde aqui para mim nos comentários, por favor. Vamos seguindo pelo capítulo 11, A Casa dos Recabitas. Casa dos Recabitas. Gente, achei assim, eu disse no vídeo passado que o capítulo passado até agora é o meu capítulo preferido do livro. Quase que eu troquei por esse, mas permaneço lá com aquele. É uma temática muito atual, tão importante para a gente, me fez pensar muito. Mas vou deixar minhas ponderações mais para o final. Vou começar lendo o início do capítulo. As multidões mentem. Quanto maior o número de pessoas, menor a verdade presente. Isso daí é um estudo especialmente feito, uma reflexão especialmente feita a partir de Kierkegaard, é um filósofo que gastou tempo pensando nisso, nessa perspectiva, né? A integridade não é fortalecida pela multiplicação. Facilmente podemos testar esta observação. Qual promessa é mais factível de cumprimento? A promessa feita por um político a milhares de pessoas em um comício ou a expressa entre dois amigos? Esse é o caminho que nós vamos percorrer nesse livro, nesse capítulo, desculpa. Essa reflexão que eu julguei tão necessária numa era que a gente tem de um lado influenciadores e de outro seguidores. Influenciadores que têm, né, esse poder sobre seguidores e como essa questão dos números se tornou tão importante. Ele até começa falando aqui, será que ter a multidão é ter a verdade? Né? Aí eu lembrei, eu ia procurar o autor dessa frase, não procurei, mas vou deixar aqui embaixo, escrito aqui na descrição do vídeo. Já dizia alguém que eu não lembro quem, toda unanimidade é burra. É essa a pegada. O ponto é que parece que os números parecem, né? A quantidade parece autenticar. Um autor que tem muitos livros vendidos deve ser um bom autor, né? Alguém que enche seu auditório numa palestra deve ser um bom palestrante. Será que os números significam verdade? Bom, ele vai fazer o caminho do a maioria é burra, né? A maioria não está com a razão. Ele vai dizer que fazer parte da multidão afeta a gente de formas muito específicas e ele vai colocar 2 pontos. Nós nos tornamos espectadores passivos, se espectadores nos tornamos passivos nesse contexto de multidão, e um outro problema é que nos tornamos consumidores. A gente só está interessado no que está sendo oferecido, a gente vai adquirindo, né? Afinal, todo mundo tem, todo mundo está fazendo, eu vou ficar de fora, né? Você começa a consumir aquilo que está todo mundo seguindo. São 2 problemas aí da multidão. O problema, ele vai dizer, não é estar na multidão, sendo que em alguns momentos isso é inevitável, como por exemplo, né, você vendo, né, jogos, shows, não é esse o ponto. O ponto é seguir a multidão, o ponto é perder a identidade a ponto de se tornar espectador e consumidor, porque afinal pertencemos a um tempo de influencers e seguidores. Bom, o primeiro subtítulo é Influenciado por Deus. E Jeremias, sempre ele, claro, vai trazer Jeremias, a vida de Jeremias, que está sendo a nossa inspiração nesse livro. Ele vai perguntar, será que Jeremias era uma pessoa que seguia a multidão? Ele é um homem, ao contrário de outros profetas que viveram no deserto, viveram de forma mais isolada, tiveram missões mais específicas.
Jeremias vivia na cidade, no meio do povo, levando sua mensagem e, como a gente já tem visto, sendo extremamente rejeitado por conta disso. Jeremias estava no meio da multidão, mas vivia como a multidão, perdeu a sua identidade, deixou de viver de acordo com aquilo que Deus trazia para ele, como a gente viu em outro vídeo, em outro capítulo, começando desde madrugada. Ele era moldado por Deus, a gente viu que moldado pela leitura do livro de Deuteronômio, esse é vídeo anterior também, recomendo que vejam os anteriores. E ele então se torna essa figura contra esse fluxo da maioria, alguém singular de identidade muito firmada naquilo que Deus queria que ele vivesse, mas não foi fácil viver assim, verdade seja dita, como a gente já tem visto, que tem um preço grande isso. Bom, falou de Jeremias, falou, né, dessa coisa que eu acho muito atual, se são números, se a quantidade de gente, se a verdade está na maioria, esse é um ponto. Jeremias e as multidões, Jeremias nesse contexto de multidões, e agora os recabitas, que é o título do capítulo, Jeremias 35, você vai precisar ler, eu vou ler aqui o início. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias, quando Jeoaquim, filho de Josias, era rei de Judá. Vá ao local onde moram os recabitas e convide-os para vir ao templo do Senhor, leve-os para uma das salas internas e ofereça-lhes vinho. Por que essa missão? Por que chamar essas pessoas? Por que oferecer vinho? Bom, os recabitas eram pessoas que viviam numa singularidade. O texto vai mostrar aqui o que eles não faziam, né? Eles não bebiam vinho. Eles eram homens que produziam artefatos de metal, espadas especialmente. E aí Deus já tinha feito esse modus operandi antes, e a gente já viu também em vídeos anteriores, que é pegar uma imagem do cotidiano. Eu falei sobre isso, como é importante, como Deus fala a partir das coisas comuns, cotidianas, como ele gosta de usar coisas visuais. A gente viu a importância da amendoeira em flor para Jeremias, da panela de água fervente sendo derramada, do vaso do olheiro sendo feito e quebrado. E agora, essa comunidade, essas pessoas da Casa dos Recabitas vão ter essa mesma função. Eles vão ser expostos diante do povo e vão servir de um exemplo daquilo que Deus quer falar, né? Então, assim, só voltando à singularidade deles, a forma como eles viviam, eles não bebiam bebida alcoólica. A Eugene Peterson vai desenvolver isso dizendo que um ofício de tanto tempo, que tem os seus segredos, né? Coisa passada de geração a geração, a bebida faz você falar muito. Então, a bebida, o não beber era manter certos segredos comunitários, né? A bebida faria isso. O não beber faria isso, né? Manter a discrição e os segredos do ofício. Eles eram fechados em si, em seus casamentos. O ofício passado de geração em geração. E mas o que? Aqui, ó, vou ler aqui, ó. Nunca bebemos vinho, nem nós, nem nossas esposas, nem nossos filhos e filhas. Não construímos casas, nem possuímos vinhedos e campos, nem plantamos lavouras, porque eles se dedicam é isso que eu estava querendo pegar ali, integralmente ao ofício deles, ao aperfeiçoamento desse ofício. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente todas as ordens do nosso antepassado Jonadab. Então, essas pessoas estavam entrando na cidade de Jerusalém porque Jeremias vive ali a expectativa da invasão babilônica. Estava perigoso para eles viverem, eles eram nômades, viviam em tendas, então estava meio perigoso para eles ficarem fora da cidade. Eles entraram na cidade, por isso chamaram atenção, né?
O que Deus vai fazer a partir de Jeremias levar essas pessoas para o templo, oferecer uma comida e especialmente oferecer vinho? Será que eles vão? Eles estão chegando ali naquela cidade. Eles não são daquele meio. Eles estão expostos publicamente, foi a forma que Deus mandou fazer, e vão rejeitar o que o anfitrião está oferecendo? Caramba, será que eles vão fazer isso? E aí, é bem curioso, né? A pedagogia de Deus para incansavelmente chamar esse povo a se atentar, a se arrepender, porque parece que a obediência é coisa de poucos, parece que um viver debaixo de uma regra de vida, e as duas maiores, né, que resumem a lei para a gente, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Parece que viver, cumprir essa missão de vida é impossível, é coisa para poucos. E o que Deus vai mostrar, tá vendo essas pessoas? Elas são extremamente fiéis. Se elas são, será que vocês não podem ser? Olha só, ofereceram vinho a eles, né? A partir do verso 13 do capítulo 35. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e diga aos habitantes de Judá e de Jerusalém: venham e aprendam uma lição sobre como obedecer às minhas palavras, diz o Senhor. Os recabitas não bebem vinho até hoje em obediência à ordem de seu antepassado Jonadab, filho de Recabe. Mas eu tenho falado a vocês repetidamente e se recusam a obedecer. Tenho enviado meus profetas vez após vez para lhes dizer: abandonem seus maus caminhos e façam o que é certo. Deixem de adorar outros deuses, assim viverão em paz nesta terra que eu dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não quiseram ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, têm obedecido fielmente a seu antepassado. Mas esse povo, eles se recusam a me ouvir. Qual vai ser a desculpa diante disso? Se essa gente consegue há 250 anos manter a integridade, um modo de vida que os faz ser singular, por que o povo de Deus não consegue? Afinal, qual é a diferença? A diferença, e é isso que eu gostei muito nesse capítulo, e é uma coisa que eu creio, é a forma que a gente decide viver. Eles, quando, a cada passo desses, né, então assim, o não beber para preservar uma boca que pode falar demais e expor o ofício, uma concentração no ofício para se tornar excelente, deixando tudo aquilo que é periférico de lado. Vou me concentrar nisso. Enfim, nesse caso, nessa situação, eles vivem debaixo de uma série de decisões de conduta de vida que preservou a fidelidade deles. E a gente que recebeu de Deus mandamento e recebeu de Deus, sobretudo, iluminação do Espírito Santo, será que a gente não consegue conduzir a nossa vida fazendo escolhas que nos possibilitem ser obedientes? E aí, eu falei que eu ia fazer minhas ponderações no final. É muito difícil, né, a gente assumir lugar de exemplo. Não é não é de jeito nenhum o meu lugar aqui. É mais um lugar de conselho, mas é nesse sentido, porque eu tenho podido provar de coisas que têm sustentado a minha vida, né? Eu já falei aqui em um vídeo anterior que eu sou viúva, fiquei viúva aos 46 anos, né, com um filho de 14 anos e uma filha de 16. Já sou viúva há 8 anos, sou filha única, meu pai já é falecido bem antes disso, meus filhos não conheceram um avô. Vim de uma família muito desestruturada, não vim de um lar cristão, e o meu marido, ele era muito central na minha vida, né?
ele me curou de muitas coisas desse passado, dessa falta de tanto de estrutura familiar como de não ter tido. Ele teve o privilégio de nascer em lar cristão, eu não. Então, muita coisa eu aprendi com ele, muita coisa eu pude. Enfim, ele foi um suporte incrível de vida, um companheiro incrível de vida. E depois disso, eu tive que, e isso assim, namoramos desde os 18 anos de idade, e a vida toda com ele ao meu lado, até os 46 anos. E depois, que tipo de vida eu vou construir depois? Como é que escolhas eu vou fazer para manter uma vida com propósito, íntegra, obediente? Como é que eu vou caminhar na direção do amor, que é o grande mandamento? Colocar Deus como centro e meu próximo, saber fazer sacrifício. Como viver assim? Se a gente não tiver intencionalidade. Então, assim, na época da pandemia, eu recebi uma orientação muito específica do Espírito Santo, porque todo mundo dentro de casa, eu tive o privilégio de ter uma boa rotina, né? Eu moro em casa e eu fiquei com meus filhos em casa, pudemos ficar em casa, não foi pra gente. É um sacrifício, lógico, todo mundo preocupado, o que ia acontecer, que doença era essa. Mas logo no início da pandemia eu recebi essa orientação do Espírito Santo de gaste mais tempo lendo do que maratonando série, do que à toa dentro de casa, que era uma coisa que podia acontecer. E eu não estava trabalhando na época, então assim, quem estava trabalhando remotamente teve que continuar dando conta de trabalho, não era o meu caso. Então, foram coisas que me orientaram e que me orientam desde lá. A distribuição do tempo. Ou eu gasto tempo enchendo a minha cabeça daquilo que pode me ajudar. Tanto, já falei aqui em outros vídeos, a leitura da Bíblia como a leitura de coisa boa. Ou eu gasto tempo com isso, ou eu vou ser influenciada por aquilo que eu vejo na TV. Tem algum problema a ver? Não, amo séries. Sou apaixonada por Grey's Anatomy, não sei quem aí gosta também. E outros seriados, acabei de maratonar. E agora pode ser que alguém se escandalize, mas é a minha vida. Acabei de maratonar a novela antiga, a primeira versão de Vale Tudo, quando veio essa versão agora. Há anos que eu não vejo novela, mas aí eu quis como forma de voltar numa época. Foi muito interessante maratonar essa novela, porque é outro mundo que a gente vive, né? Final dos anos 80 para hoje, a novela é 88, 89, né? 88. Então é um outro mundo. E foi muito engraçado me conectar com coisas da juventude. Então eu gosto, não quer dizer que eu não sou uma pessoa que não vejo TV, mas a minha prioridade é a leitura. A leitura da Bíblia é inegociável. Gastar tempo lendo é inegociável para mim. E minha atividade física é inegociável. Meu tempo de corrida, meu tempo de academia é inegociável. E tem outras coisas que a gente precisa fazer num tempo como o nosso, para não andarmos na mesma direção do fluxo da multidão, para manter uma identidade, uma singularidade num tempo onde nós somos chamados a sempre nos colocar na frente. Nós primeiro, eu primeiro, e depois, né, a necessidade dos outros. Num tempo onde a aparência ganha uma força tão grande, a necessidade de procedimentos estéticos, de estar sempre preocupado com isso. O que vai guardar o meu coração para que eu não perca a identidade no sentido de aquilo que é mais importante, né? As melhores escolhas. Eu costumo dizer que o problema não é identificar o que é certo e errado. De forma geral, a gente sabe identificar o que é certo e o que é errado. Agora, fazer as melhores escolhas é que é difícil. Gastar tempo pensando na melhor decisão é que é difícil, se a gente não viver de forma intencional. Então, por exemplo, estou dando aqui alguns exemplos para vocês, né? De priorização de coisas. É claro que quando eu também estou numa fase da vida onde os filhos gradativamente, hoje minha filha é casada, os filhos gradativamente foram precisando menos de mim e eu, por ser viúva e ter filhos que estavam se tornando adultos, tive mais tempo. Então eu estou falando da minha vida, das minhas escolhas, da minha rotina. Você vai ter que ver a sua. Mas o ponto aqui não é o que eu faço. O ponto é que precisamos
fazer boas escolhas para que a gente caminhe de forma diferente da multidão, porque senão a cultura na qual estamos inseridos vai ditar a nossa forma de viver. E aí tem uma coisa que para mim eu quis deixar aqui, espero não ser mal interpretado, espero que seja um bom conselho para você. Eu sou coordenadora de um projeto social, né? Me dedico a isso há alguns anos. E, enfim, eu lido com pessoas em vulnerabilidade social. Por outro lado, eu tenho 4 cachorros. Acabou que não foi bem assim, uma coisa muito bem pensada. Me arrependo hoje de ter 4 cachorros. Eu tinha 2, estava muito feliz com 2, mas acabei indo para 4 cachorros. Diante da realidade que eu vejo no meu dia a dia de vulnerabilidade social, e não tem problema nenhum ter 4 cachorros, mas 4 cachorros significam despesas. Eu tenho um princípio para guardar o meu coração de não achar. Hoje a gente chegou no bebê reborn, mas a gente já estava vivendo há algum tempo esse negócio de mãe de pet, pai de pet, animal ser tratado como herdeiro, animal ser tratado como gente, animal ter benefícios que crianças em estado de vulnerabilidade social não têm. Então eu tenho um critério na minha vida. Eu não posso ser incoerente de estar num projeto social e gastar mais dinheiro com animais do que ofertando a pessoas necessitadas. Esse é um critério meu, essa é uma decisão de vida minha, que eu acho coerente com o que eu faço e me guarda de não achar que eu posso usar o meu dinheiro de qualquer jeito. Tem um conceito antigo, e o vídeo vai ficar longo, eu espero que você não desista de ouvir, que me deu retorno. Se não concorda, se concorda, enfim. Tem um conceito antigo que eu, graças a Deus, vim de uma igreja que trabalhava bastante esse conceito, que é o conceito de mordomia. Meu dinheiro não é meu. Os recursos que eu tenho, eu não posso dispor como eu bem entendo. Meu dinheiro, fruto do trabalho que Deus abriu a porta, da aptidão que Deus me deu. Enfim, uma série de coisas concorrem para que a gente tenha o nosso sustento. E eu não posso ser leviana no uso disso, especialmente numa sociedade como a nossa, de consumo. Então, esse critério me faz não perder de vista o que é prioridade. Porque num mundo como o nosso, se perde muito facilmente de vista o que é prioritário. O que é prioritário? O que vai fazer você amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a si mesmo? O que você vai escolher na sua vida, nos seus dias, no seu dia a dia, que vai fazer você amar a Deus e amar a Deus se manifesta em obediência àquilo que Ele declarou para a gente como regra de vida. E aí eu coloco aqui de novo, temos que ter a mente formada pelo Sermão do Monte. Como eu devo viver? Sermão do Monte, Sermão do Monte, Sermão do Monte. Vou deixar aqui embaixo o podcast do Sermão do Monte que eu tenho, que eu trabalhei assim com muita dedicação nesse podcast. O que vai formar a minha mente para amar a Deus e viver com o próximo da forma que Ele estabeleceu? E eu dou 2 dicas, o Sermão do Monte entranhado e Salmos e Provérbios. Salmos fala muito da nossa relação com Deus e Provérbios demais da nossa relação com o próximo. Gente, meu pastor costuma dizer uma frase que eu gosto muito: nós precisamos separar tempo para sermos santos. A santidade exige esforço, escolhas. Nosso coração é inclinado, né? A gente, apesar de habitação do Espírito Santo, somos vasos de barro, cheios de glória, mas vasos de barro. A gente tem luta tremenda contra egoísmo, inveja, fofoca, mentira, né? Não seja ingênuo de achar que porque você está há anos no Evangelho, que há anos você é convertido, que todo domingo você está na igreja, que você dá o seu dízimo fielmente, que você não está vivendo algum tipo de engano. Gente, ficou comprido, mas eu quis compartilhar. Me diz aí o que vocês acharam disso tudo que eu falei. Espero ter de alguma forma lançado luz, porque o capítulo é sobre ser fiel num tempo onde nem mesmo dentro da igreja a gente encontra fidelidade.
num tempo onde quase não se distingue a forma de viver de um cristão e de um não cristão. E eu não estou falando de coisa moral, não. Não estou falando dessa moralidade, vou me corrigir, simplista, de roupa, uma moralidade simplista de eu não bebo, eu não fumo, eu dou meu dízimo fielmente, mas sou incapaz de ser liberal em outras questões. Enfim, não é fácil, não é simples, é uma coisa de vida toda, mas Deus está fazendo essa obra em nós. Então, que a gente seja o tipo de gente que busca a santidade, que gasta tempo nisso e que pede ao Espírito Santo de Deus que nos socorra para fazer as melhores escolhas. Isso é com a gente. Que tipo de vida você está levando? É a pergunta que a gente precisa fazer todo dia. O que eu estou fazendo da minha vida me ajuda ou me atrapalha a viver debaixo da realidade do reino de Deus? Gente, fica aí com vocês mais um vídeo. Volto em breve para a gente continuar nesse livro Corra com os Cavalos, Eugene Peterson.